Eu acho que a autenticidade, a criatividade, ela é nossa, individual. Quando a gente terceiriza isso, passa a ser tudo igual. Cara, tem agências de sucesso, sim, dá pra ganhar dinheiro com isso, mas não é escalável. Exato. É escalonável, né? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, founder e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. Hoje eu recebo um convidado que tem uma trajetória muito especial. Começou empreendendo ainda criança, fundou a Ethos, uma das maiores plataformas de social media marketing da América Latina, foi vendida para a local web, fez seu exit. Hoje é sócio de diferentes negócios ligados à tecnologia, inovação, IA, também negócios offline. Eu sei que é um cara aí multi-empreendedor. Bem-vindo, André. Obrigado, prazer estar aqui, uma honra. Prazer sempre falar contigo, cara. Boa, vamos lá, cara. E começando aqui, eu sempre gosto de trazer a pergunta que carrega o nosso nome, que é, André, como você marca? Cara, quando ouço essa pergunta, né, é muito fácil a gente fazer uma ligação com algo específico da nossa vida, né? É muito fácil a gente pensar nisso. No meu contexto específico, eu sempre, né, nessa questão de, o que você marca? Né? Eu acho que a história, a trajetória, eu acho que isso que acabou marcando a minha vida, né? Essa trajetória que eu trilhei ali de sair do zero, do nada, né, até conseguir um exit, até, né, vender minha empresa, até conseguir sucesso, né, entre algumas aspas, aí, porque o sucesso é muito relativo, né? Mas com tudo isso, eu acho que a minha trajetória, com certeza, é o que me marca. E tenho orgulho pra caramba disso, assim. Pô, cara, eu conheço um pouco dessa história, acho que é legal compartilhar com a galera que está escutando a gente. Fala um pouco dessa história de superação, cara, porque realmente você veio do nada, cavou água em pedra ali, então fala um pouco dos desafios, cara, como que foi vencer isso, porque você, o pouco que eu sei, você não estava ali numa condição maravilhosa, de que era fácil empreender, que era fácil seguir e obter esse sucesso, né? Tinha muita gente na sua frente. Sim, eu costumo sempre falar que para quem veio de onde a gente veio, né, a gente está numa corrida, numa maratona e largando lá atrás, né, largando lá em último, a uns quilômetros de distância. E para chegar lá na frente, chegar na linha de chegada, você tem que se esforçar mais, tem que correr mais, né? A gente já começa aí. A minha história não foi muito diferente disso, né? Nasci num dos bairros mais perigosos aqui da nossa cidade, na época muito mais que hoje, talvez, né? As coisas eram um pouco diferentes. Tem matérias assim que depois eu vi que na época de jornais da época, assim, tipo, 70%, 80% dos homicídios aconteciam lá no meu bairro, por exemplo. E isso me fez não querer estar ali, desde moleque, desde criança, assim, eu imaginava que tinha outras possibilidades, não sabia quais, não entendia quais, talvez nem pensava de forma tão contundente sobre isso. Mas sabia que não queria aquilo. Mas sabia que não queria aquilo, né? E eu era punk, cara, na minha adolescência, assim. Mas eu descobri, né, que a principal forma de você lutar contra o sistema, né, é estudar, coisa que normalmente se faz ao contrário, né? Quando a gente é contra o sistema, contra, né, o que foi imposto a nós, né, a gente quer fazer exatamente o ao contrário, né? Então, assim, todo mundo que normalmente se revolta com a sociedade acha que estudar é mais uma forma de eu entrar no sistema que foi me colocado, né? E aí, no meu entendimento, com o passar dos anos, eu entendi que era ao contrário, cara. Se eu queria lutar contra o sistema, era justamente aprendendo o que estavam querendo me ensinar, né? E com isso criar repertório suficiente para estar em lugares que eu não fui feito para estar, né? Era isso, assim. E aí a minha história sempre foi pautada nisso, em querer estar em lugares que não foram feitos para eu estar, né?
E aí nessa virada toda, né, desde de moleque assim, acho que já tinha picado o sangue empreendedor, né, já tava pelo bichinho ali do empreendedor. E aí desde moleque eu sempre quis fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, eu recortava, pegava a revista de carro, né? Pegava a revista, mas era de carro mesmo, pegava a revista de carro, recortava as fotos dos carros, né? E virava tipo aquele joguinho trunfo, super trunfo, né? Sei. Então, recortava essas fotinhas de carro e tentava vender para os meus amigos aquela foto de um carro de revista. Né? Mas passou pela minha curadoria. Né? Boa, vendedor desde criança. Era disso. Mas talvez a grande virada foi quando eu comecei a vender geladinho. Né? Moleque, assim, minha avó pedia para eu ir buscar pão. E assim, ela sempre queria que eu fosse na padaria mais longe, né? Que ela gostava daquele pão específico. E criança reclama, né? Pô, quero ir naquela. Fui algumas vezes na outra, ela nem tinha percebido, né? Mas nessa especificamente eu fui até a padaria que ela queria. E aí eu vi uma placa numa das casas assim, do caminho, escrito vende-se geladinho, né? Tal. E aí pô, interessante, lá na minha rua não tem ninguém. Eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos. Minha rua não tem ninguém vendendo, Cara, muito novo para pensar nisso. Aí eu peguei o troco da padaria e comprei os saquinhos, né? Aquele negócio que chamava Kisuko da nossa época, né? Que não tinha gosto de nada, né? E comecei a vender e tal. E aí, pô. E aí foi. Tem uma longa história, aí quebrei, né? Boa. Aí tem mas isso história, me trouxe jornada muita do herói. coisa sobre empreender, cara. Porque Animal, eu entendi sobre buscar conhecimento do concorrente, então, né, fazer uma análise de mercado, ia lá no concorrente, comprava. Deixa eu experimentar esse ticket, aqui, né? Então, você começa a aprender coisas que hoje você tem termos, nomenclaturas, né? Mas na época não tinha, mas já tava um processo de aprendizado, né? Animal, cara. Pô, animal. Com certeza vai inspirar aí a galera que tá com a gente. E, cara, passando alguns anos, pulando aqui para Etos, cara, baita jornada. Para quem não conhece a plataforma aí que impactou impacta, né? Ainda tá no ar. Mais de 100 mil marcas, passou aí por 15 países ou mais. E, cara, é muita coisa, é muita experiência que você passou por lá. E aí eu queria que você falasse um pouco dos aprendizados principais. Vários, mas, cara, quais são os principais nessa trajetória de botar uma startup no ar e ter esse sucesso, fazer um exit? Sim. Cara, principalmente o entendimento da dor do usuário, né? Acho que dor do cliente como um todo, né? A Etos, ela nasceu por uma dor e se manteve constante em crescimento porque ela solucionava uma dor, né? Então, eu e meus 2 sócios criamos a Etos como um produto, uma dor interna da minha agência de marketing. Então, a minha agência, ela tinha já uma dor de escala para gestão de mídias sociais, isso lá no comecinho, né, 2015 ali, quando começou esse negócio de gestão de mídias sociais, e a gente tinha uma necessidade de escala que não conseguia cumprir, né, que não conseguíamos ter agilidade no processo. Exato. Cliente querendo pagar pouco, para você escalar serviço, é mais mão de obra, mais demanda, não bate os contos, não fecha. E a gente buscou possibilidades de isso acontecer, de sistematizar alguma coisa para escalar, né, para conseguir escalar. E aí a gente desenvolve a plataforma e do mesmo jeito que era uma dor da nossa agência, passa a ser de todas as agências. É enorme, cara. Tá na moda. Agora tá bem na moda falar de modelo de negócio. Né? Sim. 10 anos atrás, cara, quem que falava? Cara. Talvez o Flávio Augusto já falava, mas a gente nem prestava atenção. Falava disso sobre o que você fez, né, cara? Mudar o modelo de negócio, porque a agência... Cara, tem agências de sucesso, sim, dá para ganhar dinheiro com isso, mas não é escalável. Exato. É escalonável, né? Exato. Você tem que
E aí vocês mudaram o modelo de negócio e veio um SaaS aí. É o termo SaaS, certo, é um SaaS, né? É isso. E pô, animal. É um processo, acho que natural, né? De quando você chega num certo estágio na sua empresa e não consegue mais escalar, você vai buscar alternativas, de preferência dentro do mercado que você já atua, né? Então, essa virada foi necessária, o entendimento de mercado foi certeiro, né, de dor, porque a gente validou vivia, com vocês mesmo. a gente vivia isso, né? E aí a gente começa a vender para agências como um todo, né? E depois isso passa a ser uma dor também do consumidor final, do próprio usuário, do próprio empreendedor, que quer começar a passar a ele entende que ele consegue ali gerenciar as próprias mídias. E aí passa a ser uma demanda de mercado do próprio empreendedor querer gerenciar as suas mídias de forma mais efetiva. E aí ele busca sistema para isso também, e aí a gente passou a entrar também nesse mercado, né? Então foi um ciclo bem interessante, assim, de crescimento, né? De 0 clientes ali até chegar a mais de 100 mil em 15 países. Então, mas sempre foi ouvindo a dor do cliente, né? Em todos os momentos, eu sempre tive ali muito na linha de frente, entendendo o que o cliente precisava nos eventos, né? A importância que existe de uma marca estar ali, né? no evento conversando de forma física com o usuário, com o cliente. Sim. Porque é aí que você identifica para onde você deve levar a sua empresa, a sua companhia, né? E era ali que a gente identificava e batia todo o roadmap. Então a gente tinha alguns eventos que a gente ia de forma, né, super, né, já planejada, assim, né? Todo ano a gente estava nesses eventos porque era ali que a gente colhia o nosso roadmap do próximo ano, né? Para estar com o cliente em contato físico mesmo. Exato. Cara, e deixa eu te perguntar um negócio. O que foi mais desafiador? Tecnologia ou gente? Gente. Sempre, acho que normalmente se passa por esses problemas, né? O empreendedor e a gente naturalmente vê isso cada vez maior. Né? Um problema de gestão, de time, de cultura. Isso a gente conseguiu muito bem, cara. Assim, a gente conseguiu muito bem. A gente chegou a ter 60 colaboradores, um nível de cultura muito forte. Antes pandemia, indo para todo mundo home office durante a pandemia, pós-pandemia. Então, assim, a gente conseguiu ter um nível de cultura muito, muito forte, mas confesso que durante a pandemia, no home office, você contratando gente nova, gente antiga saindo, aí você tem um choque um pouquinho maior e o desafio do retorno, né? Então, esse ponto da gestão de cultura foi muito complicada, mas a gente conseguiu acertar também, né? E isso foi super essencial para o crescimento e valorização da empresa. Não. Extremamente. Acho que os pontos mais ativos que a gente tinha lá eram de pessoas também. Não era tecnologia, cara. Né? Se engana o cara que vai fazer um SaaS e vai estourar. Não é só isso, né? E no meu ponto de vista, o capital humano, o capital de conhecimento, né? E o senso de valorização, o senso, né, das pessoas estarem ali fazendo algo que elas gostam realmente, isso que faz a empresa ser diferente. Não é só ter uma plataforma, não é só ter um sisteminha ali rodando, né? Todo mundo está realmente alinhado a um princípio, um objetivo. E a gente sempre tinha isso muito bem claro, né? Sempre falava em toda reunião, nosso objetivo é democratizar o acesso ao marketing. Nosso objetivo é democratizar o acesso ao marketing. É um propósito bem claro. Né? Deixar isso super claro, porque o cara vai dormir lembrando disso. Assim. Então, fica muito mais fácil de você ter essa gestão mais controlada com pessoas. Né? Boa. Cara, e por essa veia do marketing você tem forte e nessa construção da Etsy e de outros negócios, o quanto a construção de marca. Cara, vocês faziam isso para os outros, clientes, e passaram a fazer
100% para vocês. O quanto que foi importante para o sucesso do negócio? Era mais do que importante, eu acho que a gente lidou assim como pela primeira vez a gente tinha um produto para fazer o que a gente queria, né? E isso é apaixonante para o cara que é criativo, Produto né? bom de trabalhar. Porque assim, uma coisa é você, como uma agência, atender o seu cliente e ele só está preocupado com o orçamento, não está nem aí para suas ideias, não valoriza o seu trabalho. Aí quando você é o próprio cliente, né? E aí eu não entendo, cara, o porquê que a galera que é agência não faz o seu próprio trabalho bem feito, por exemplo, né? Caso diferente. Então eu não entendo. Porra, é onde você pode dar tudo de melhor, é onde você pode mostrar seu diferencial real, né? E aí a gente finalmente tinha um produto que era nosso, que a gente podia fazer o que a gente queria e provar que o marketing funciona, né? Então a gente, como uma agência de marketing, lançamos um produto, escalamos ele, fizemos ele crescer com marketing, com a nossa expertise dos sócios que estavam ali por trás, né? Então para a gente foi um case, foi uma vontade maior do que só a empresa dar certo, mas também de mostrar que, porra, funciona, faz sentido, acredita, né? Acredita um pouquinho mais no marketing, né? Muito bom, cara. E aí até puxando pergunta aqui do meio da conversa, por ter um trabalho forte em marketing, posicionamento, branding, isso que vocês fizeram muito bem, os seus canais de venda eram orgânicos, tinha CAC zero, como que você trabalhava ali para trazer esses clientes? Eu não acredito em CAC zero. Boa. Né? Boa, beleza. Para você abrir o celular ali, você já está gastando um tempo, né? Que você podia estar fazendo outra coisa. Mas existia vários canais de aquisição, né? A gente trabalhou muito bem em alguns. A gente trabalhou de uma forma talvez diferente do que é o habitual, né? Porque a gente fez o sentido oposto do que geralmente se faz, né? Geralmente você escolhe uma bolha, né? um raio, e vai expandindo o branding, né? Nesse raio e expandindo o reconhecimento, né? De marca. A gente fez um caminho ao contrário, onde a gente abriu realmente, né? Óbvio, um nicho, né? Um nicho agência, mas a gente abriu. E depois a gente foi afunilando até chegar na cidade que a gente nasceu. Isso fez um movimento tão louco, né, no mercado regional, assim, porque tipo, a galera via o sucesso que a gente estava tendo, conhecia a plataforma, conhecia às vezes o André da internet, mas não sabiam, usavam a plataforma, né, mas não sabiam que eles eram, que a gente era da cidade deles, né? Cara, me falaram um negócio muito legal nesse caminho. Você pode usar. Vocês eram o seu Jorge, cara. Exato. Conhecido na Europa, mas no Brasil ninguém sabia quem era. Mas aí quando o cara veio trabalhar no país, veio esse reconhecimento. E assim, isso foi estratégico também, porque no nosso mercado existe o bairrismo ao contrário. Verdade. Então, na época da agência, por exemplo, a gente tinha o telefone de São Paulo, né? O 011, o 016 aqui, mas quando você ligava no 011, caía no 016 aqui, né? E a gente recebia ligação no 011 de 016. Então, tá certo. Né? Tudo bem, mas... Né? Então, a gente... no nosso mercado tem um pouco desse bairrismo ao contrário. Então, estrategicamente foi abrir e afunilar e chegar até aqui. Talvez, né, se a gente começasse ao contrário, a gente ia se frustrar. Porque as agências de marketing talvez não ia... Pô, é daqui, não sei, será deixa que eu pegar é bom lá mesmo? o outro. Os caras são, né, pequenos, tá começando, estão vendo, né, o tamanho, tá muito próximo e tal. Então, assim, foi um caminho oposto e que diferenciou muito, assim, na nossa estratégia. Na nossa estratégia de ampliar realmente o alcance e afunilando. As pessoas começaram, as agências daqui, né,
começaram a descobrir que a gente era daqui também, sei lá, 4 anos depois, 5 anos depois. Já estava que consolidado e já usavam. E já usavam a plataforma. Então, foi um caminho legal, assim, também. Legal, muito bom. E voltando, cara, para a experiência do cliente, concordo 100%, né? O foco... Tem até uma evolução do foco no cliente, né? O Alfredo Soares fala o foco do cliente, em que o cliente está olhando, a gente realmente botar a lente desse cara. Então, muda empatia, um pouco. Né? Muda um pouco a visão, né? O no pro do. E quanto que foi esse cuidado importante, cara? Porque vocês tinham um atendimento muito bem feito, pós-venda. O quanto vocês faziam mais que os concorrentes e o quanto isso fazia, cara, LTV, trazia retorno ali na recompra. Fala um pouco dessa parte de experiência ali do cliente. Sempre foi um ponto super importante, até porque o mercado nacional ele tem alguns pontinhos específicos, né? Principalmente para o momento que a gente nasce ali em 2015, todo mundo estava já comprando online, né? Nessa época. Porém, a galera ainda tinha um preconceito, talvez, com passar o cartão. Né? Tá. E aí, né, nessa época, nesse momento ali, tinha algumas concorrências que vinham, né, lá do Vale do Silício, né, tinham marcas super grandes já, com putas investimentos, começando a tentar entrar no Brasil e não conseguia. Né? E a gente identificou que era muito mais fácil você, né, entrar no mercado se você tivesse boleto. E o risco um pouco maior, mas é uma assinatura recorrente. Se você não pagar, simplesmente seu acesso é cortado. Coisa que lá fora não existe isso. E as marcas que vinham de lá para cá não entendia, né? Ninguém passava cartão na internet. Isso foi modificando, hoje em dia está muito mais fácil. Mas ainda assim, hoje é o Pix, né? Ainda mais pagamento em dólar, né? Exato. Não, era em dólar, tinha que passar cartão, você tinha que ter um cartão internacional que não era comum de se ter. Não tinha uma Wise, né? Uma Nomad, exato, que tem hoje em dia. Então, são pequenos hackzinhos que você vai pegando no mercado, né? Outro ponto, o mercado brasileiro, principalmente de publicidade, marketing, ele é extremamente visual. Eu acho que a direção criativa do brasileiro não existe igual, cara. Não existe igual. Você pega designers, UX, UI... Fora da curva, cara. O Brasil dá de lavada, assim. Né? Eu gosto muito de entrar naqueles sites de premiações, né? De sites, landing pages e tal. Você vê assim que, cara, os designers brasileiros, os diretores criativos brasileiros são fora da curva. E quando você está trabalhando diretamente com esse público, que no caso era a gente, né? O nosso principal cliente era agências de marketing, o visual ele era super importante. Né? Não podia ter cara de sistema. Exato. Então, assim, a gente tinha um desafio que era unir um visual bonito, né? Extremamente simples de usar. Né? Então, assim, tinha clientes que, por exemplo, falavam que usar as redes sociais pela plataforma, pela Etos, era mais fácil do que usar a própria rede social de forma nativa. Porque às vezes você se resolvia em um monte de coisa com um clique. Né? Então, esses ajustes de experiência do usuário foram extremamente necessários também para o sucesso. Assim, tinha referência aí para vocês? Tipo uma Amazon da vida? Não sei quem que vocês olharam? Cara, talvez negativa, assim, em termos de usabilidade, né? A Amazon às vezes melhorou agora, né? Tem melhorado agora. Mas em termos de usabilidade, ainda o mercado estrangeiro ele é muito poluído em termos de disposição, texto, hierarquias, né? Então foi uma coisa que eu fui estudando muito para identificar como que o cara conseguia se resolver usando o menor tempo possível, né? E de forma mais agradável possível, né? E esse sempre foi o nosso diferencial, assim, a gente... Até porque, cara, tinha muita ferramenta que a gente que desenvolveu,
que saiu do meu caderninho ali com a galera numa mesa igual essa, assim, tipo, pô, vamos fazer uma função igual essa, igual essa, igual essa? Um exemplo é o post para várias redes, né? E aí, cada rede social você ter o texto diferente para cada uma. Né? Então, assim, pô, eu vou postar a mesma foto no Instagram, Twitter, né, o X, no Facebook e no LinkedIn, mas os textos para cada uma dessas redes sociais são diferentes. Né? LinkedIn tem uma comunicação, Twitter tem uma limitação de caracteres. Então, a gente criou isso, cara. Não existia isso. Então, não tinha referência. Como que a gente criava? Porra, num papel, com um programador sócio do lado, com... Rafezinho. Vamos fazer assim? Pô, legal, vamos. Não tinha referência. Aí, cara, hoje você vê o próprio estúdio de criação do Meta, tem exatamente os mesmos botõezinhos. Eu falo... Vocês foram a referência. Então, quando você está no mercado em constante evolução, disruptivo, novo, né, é criatividade. Né, criatividade, porque tudo pode, tudo dá. Mas como? E é isso que vai te diferenciar, né? Como que você vai fazer com que o usuário, com que o cliente entenda aquilo de uma forma mais simples, para que a barreira de entrada, né, a barreira de usabilidade ali do cliente seja a mínima possível. Que ele entra ali e já aprende a usar, com 3 cliques ele se resolve. Né? Então essa sempre foi o nosso ponto. E tá ligado aí com o foco no cliente mesmo, que é deixa eu prover mais solução, algo que a pessoa cliente, reclama, e tá pedindo, né? Pô, cara, eu tenho que postar texto diferente aqui, e às vezes você percebe bem antes do que o próprio porque cliente. A gente era vocês usam. Então, tenho a dor, implemento, valido, vou para cima. E tem um negócio legal, cara, que a gente escuta por estar lá no Clex, o Joel trouxe numa das aulas sobre barreira de saída. Não é tão falado sobre isso. Fala-se de barreira de entrada. Né? Fala-se muito sobre barreira de entrada. Cara, beleza, alguém pode subir um software hoje parecido, antes era um pouco mais complicado, ou uma agência de eventos igual nós, é fácil. Hoje eu abri uma agência, beleza. Agora, barreira de saída, eu vejo que vocês tinham bastante barreira de saída, que é, cara, eu não vou trocar de sistema porque eu tenho essa feature, eu tenho essa, aqui é agradável, então tem uma série de coisas que eu não quero trocar. Então, a barreira de saída, ela é complexa. CRMs hoje é algo... Sim, tem barreira de saída muito clara. Você tá com o seu banco de dados todo ali, né? Então dá um puta de um trabalho, você tem que migrar de plataforma, aprender a usar outra plataforma. Então isso tudo é estratégico também, né? É você não fazer uma plataforma igual da sua concorrente, você fazer totalmente diferente, né? Porque aí a pessoa vai ter uma complexidade maior se ela for migrar para a sua concorrência, por exemplo. Né? Então esses pontos eles são importantes, sim. E continuando a parte de marketing, de digital, você tem palestrado bastante em eventos super bacanas e você tem falado muito sobre entender o jogo das redes sociais. Isso mudou, cada dia parece uma coisa nova. Mas assim, o que mudou, cara? O que mudou? O que está rolando? Qual que é o seu olhar sobre isso? Eu havia falado muito sobre mídias sociais. Assim, eu tenho migrado bastante a minha conversa, porque faz parte dessa evolução das mídias sociais a inteligência artificial. Né? Então eu já estou começando a mudar essa forma, por conta do movimento que existe, né, nas mídias sociais, cada vez mais, ao mesmo tempo, digitalizados e totalmente robotizados, humanizados também. Então a gente vive num momento assim, que são 2 pontos ali, né, onde o que viraliza, né, o que cria mais relacionamento, contato com a pessoa que está ali do outro lado é a humanização, é o abrir a câmera e você aparecer. Né? É o estar ali, parece que você está numa conversa com a outra pessoa. Isso, né, engaja. Em contrapartida, cada vez mais a gente vem falando de inteligência artificial aplicada na geração de conteúdo. Então, a facilidade que isso traz para marcas produzirem seus conteúdos. Quando a gente começa a pensar sobre isso, né, a gente cai em um monte de paradoxos, né, como, por exemplo, a teoria da internet morta, sim, né, sim. que
teoricamente, a gente, em algum momento, passa a ter uma internet consumida e gerada por robôs. Né? São bots ali, né, consumindo e gerando conteúdos. Né? Então a gente começa a chegar numa linha dessa, né, de criação de conteúdo, consumo de conteúdo, e ao mesmo tempo nesse paradoxo onde as pessoas estão cada vez mais se conectando com o simples, com o humanizado. Né? Então tenho falado muito sobre isso e como que as marcas elas podem usar, né, essas novas possibilidades, né, nessa gestão de conteúdo, né, em aparecer nas mídias sociais, né, em estar ativa, né, de certa forma ali nas mídias sociais, ou melhorando o seu conteúdo através dessas tecnologias, né, porque a gente vem vendo evoluções gigantescas. Né. Eu tenho uma marca de roupa, a Hate, e a gente já nasceu, uma marca de roupa que já nasce com DNA de inteligência artificial. Desde o início, primeira sessão fotográfica, o primeiro ensaio fotográfico da Hate foi totalmente de inteligência artificial. Pô, não sabia. Então a gente assim, já nasce com isso. Né? Os primeiros conteúdos da marca foram publicados com modelos gerados com inteligência artificial. Então as roupas, elas existem. As roupas estão naquelas modelos, existem, as modelos não. Cara, eu vi ontem uma notícia que o Maiá tentou se inscrever para Miss Brasil, cara, e passou, parece, em algumas etapas, e aí entenderam que era... Na entrevista, que era IA, foi em algum vídeo. E aí falou, opa, tem alguma coisa errada aqui, e aí agora parece que estão implementando videochamada, enfim, algumas coisas para barrar. Né? Às vezes era um vídeo só dela rodando ali. Cara, muito louco. É isso, assim, a gente tá indo nesse rumo, né, estrutural na parte de comunicação muito forte, né, tendo a inteligência artificial como um pilar muito forte e importante. Mas a gente precisa aprender a usar isso da melhor forma. Né? Então, não adianta eu querer implantar a inteligência artificial na geração de conteúdo da minha empresa de qualquer jeito. Né? Existe técnica, existe forma, né? Existe processo, existe diretrizes. Né? Então esse é um caminho que deve evoluir bastante. Assim, cada vez mais a gente vê conteúdos de inteligência artificial, embora os conteúdos que vão mais performar ainda vão ser os mais simples. Né? A gente cria esse paradoxo aí, de novo, das marcas tentando acessar um local que assim, né, as mídias sociais elas foram feitas de pessoas para pessoas, né? A marca ela tá ali de certa forma como uma intrometida no. É verdade. Né? Então, e as marcas elas ainda tentam fazer isso de formas diferentes e agora é uma nova forma de tentar essa humanização com inteligência artificial. Às vezes a marca não tem um rosto, às vezes a marca não tem uma personalidade, uma personificação. E aí você consegue começar a implantar isso de alguma forma até que a inteligência artificial se torne tão imperceptível que ela começa a humanizar com o conteúdo simples. Né? Muito bom, cara. Você tá falando aqui, tô pensando no mercado, cara. E aí, indo nessa linha, misturando, cara, branding, marketing, comunicação, publicidade, IA, o que você acha que as marcas estão errando? O que elas não estão enxergando? Eu acho que não são nem as marcas, né? São as empresas. As empresas elas estão com uma ânsia gigantesca de implantação de inteligência artificial. Né? Isso todos os níveis, pequena, média e grande. Todos os níveis, assim. Só que é uma coisa que eu sempre falo, não adianta simplesmente eu querer implantar e ficar igual louco, né? Buscando soluções. Eu acredito num caminho um pouco oposto, assim. Primeiro, o que faz sentido eu implantar. E aí procurar soluções. Né? Não procurar soluções para depois eu ver o que eu vou implantar. Né? Então as empresas elas querem implantar, fazer implantação de inteligência artificial, mas não sabem por quê, para quê, o que vai solucionar, o que vai resolver. Né? E o uso da inteligência artificial, naturalmente, em cada uma dos segmentos, eles são completamente diferentes, né? Eu posso implantar de uma forma numa empresa,
na mesma empresa, no mesmo segmento, às vezes vai ser uma outra dor que a inteligência artificial ela vai suportar, né? E o que eu tenho visto ainda é um pouco ao contrário, né? São as empresas elas tendo essa ânsia por inteligência artificial, isso é super importante, né, para o crescimento, desenvolvimento, mas ao mesmo tempo passa a ser desorganizado, né? Ao ponto do empreendedor, do empresário se perder com tantas opções, né? O que eu mais recebo de mensagem é o que eu implanto? Qual ferramenta você me indica? Não sei. Não sei. O que você quer fazer? Qual que é o seu problema? Né? Qual que é o seu problema? Se você implantar essa tarefa na inteligência artificial, quanto tempo do seu dia vai te poupar? Beleza. E quanto tempo no seu dia você usa essa tarefa? Às vezes não compensa. Porque o nível de implantação, o nível de tempo de implantação, você vai gastar mais tempo implantando a inteligência artificial do que efetivamente fazendo aquilo de forma manual como você sempre fez. Então esse é acho que é a maior dor assim, do mercado quanto a IA, é saber aonde pôr, né? Aonde implantar isso. Contei um pouco a euforia, né? O FOMO ali, cara, preciso fazer. Não, peraí. Não para tudo, né? Dá para a gente avaliar um pouquinho melhor. Concordo, cara, concordo. E continuando o papo de IA mesmo, você migrou agora bastante para esse lado. Que movimento você está fazendo, cara? Tem perfil em IA, tem negócio com IA? Para onde você está indo, cara? Porque você inovou no mercado alguns anos atrás e eu sinto que você está querendo inovar também. E outro mercado tão importante, mais importante talvez, né? A revolução da IA vem talvez numa proporção maior do que de mídia social. São diferentes, né? Eu acho que o mídias sociais foi de contato, né? Uma evolução de comunicação muito forte, né? E agora a gente entra na era da inteligência artificial, onde o que não é mais a comunicação, e sim o conhecimento, né? Então é uma evolução de conhecimento, né? Todas as minhas marcas, as minhas empresas, elas estão com alguma coisa de inteligência artificial rodando, né? Como teste, praticamente, né? Tudo como teste, cara. Nada ainda... Puta, é isso. Não, cara, não existe isso, né? Você vai solucionar um monte de coisa, sanar um monte de coisa, mas ainda são testes perante o que a gente já vem vendo de evolução. Cada dia solta uma ferramenta nova. Então, o que você aprende hoje, tá redondinho, amanhã vai estar totalmente diferente e muito melhor. Então, por isso que eu falo teste. Você implanta hoje, amanhã já tem um muito melhor para você implantar. Então, eu acho que a cadência está sendo muito importante nesse momento de aprendizado. A minha última atualização, né, vamos dizer assim, que eu comandei na EATS antes de eu sair, foi a implantação de uma ferramenta de inteligência artificial, né, que a gente já estava olhando para isso. E aí, de lá para cá, eu saio justamente para olhar esse mercado, né, para enxergar o que está acontecendo. Estudei muita coisa gringa lá de fora, né, é onde acontecem as coisas muito mais rápido. E aí você estudando várias coisas, várias informações, você começa a implantar isso nas marcas como teste. Como eu falei, tem marca que já nasceu com um DNA de inteligência artificial generativa visual integrada, né, que é essa marca de roupa, né? Então, praticamente todo o material, 80% do material dessa marca é gerado por IA. Né? Desde as fotos lá do e-commerce, desde dos conteúdos nas mídias sociais, enfim. Até plataformas como hubs de inteligência artificial, que é, no caso, uma que a gente lançou recentemente, faz um mês, se eu não me engano, que é a Dorso, né? Que é um hub de inteligências artificiais. Ali, o grande diferencial é você usar todas as principais inteligências artificiais num painel só. Só que mais que isso, você conseguir fazer um comparativo entre cada uma, né? Então, por exemplo, eu consigo perguntar uma coisa e ter a resposta ao mesmo tempo do Cloud e do GPT-5, por exemplo. Tipo um agent as a service, tá nesse caminho, é mais que isso? É praticamente isso, usando, na verdade, uma rede neural de IAs diferentes.
né? Então a gente, ao invés de usar um modelo, né, a plataforma ela integra Pluga todas. Então tudo se torna 5 vezes mais inteligente, né? Então quando você faz uma pergunta para uma GPT-5 e você solicita uma reanálise pelo cloud daquela mesma pergunta, você não está só copiando aquilo lá e indo lá na outra aba do cloud, se você fosse fazer manualmente e jogando lá no cloud. Não. Ela está entendendo todo o conceito todo o contexto, né, que a gente fala, daquela pergunta, daquela resposta, para te dar uma resolução ainda melhor. Então você começa a ter modelos diferentes integrados ali dentro, né? E uma evolução que eu tenho enxergado natural, né, além da aplicação visual, né, é a monetização de conhecimento, né? Então, eu tenho visto um caminho muito forte lá fora, principalmente, né? Aqui ainda não vi muita coisa, né? Deve estar para chegar assim, mas eu acredito que em 12 meses, mais ou menos, todo infoprodutor, todo mundo que presta mentoria vai ter o seu agente com sua mente clonada ali disponível para o mentorado. Já tem alguns fazendo, né? Mas assim, eu acredito que daqui 12 meses, 12, 18 meses, a gente fala que isso vai se tornar praticamente o principal infoproduto aí de muita gente. Esse eu tenho visto muito esse caminho. Eu fiz o meu e cara, foi uma loucura, assim, da galera... Acessa você a todo momento. Não entendendo, né? Como que você fez isso? Porra, eu quero, que legal, que diferente. Porque o GPT ou qualquer outro modelo, ele é generalista, né? Quando você tem muito conhecimento, você pega ali e te responde. Ele pega o que tem ali mais fácil e te responde. Quando você direciona, né, quando você coloca um livro dentro, né, do conhecimento, cria uma rede neural ali de conhecimentos do assunto que você queira falar, dos seus próprios conhecimentos, e disponibiliza isso dentro de um agente para a pessoa, você passa a ser um mentor 24 horas daquela pessoa. Né? Então esse tem sido um caminho assim, que eu tenho estudado muito. Deu muito certo no que eu fiz, assim, no agente que eu me autoclonei, né? Que eu até coloco lá, eu criei um documento, né? Eu vendo ele, assim, meio que sem uma página de venda. Ele é um documento no Word e o título dele lá, esse documento nunca deveria ter existido e tal. E aí a gente... Toda uma narrativa. Discorre sobre essa utopia, né, da inteligência artificial dominando o homem, mas que o homem deveria dominar a inteligência artificial, e do clone da minha mente, né, disponível para a pessoa ali com o meu conhecimento de jornada do livro, de jornada de empreendedora, de conhecimento dos meus negócios, né, as minhas planilhas, as minhas reuniões que eu fiz, transcritas, enfim... Tudo tá ali. Você coloca tudo ali e você tem a minha mente. Então, eu vejo esse movimento muito forte vindo aí nos próximos meses aqui no Brasil. Principalmente mercado educacional, infoproduto. Com certeza. Vão puxar isso. O infoprodutor que já vende seu conhecimento de alguma forma, né, seja através de curso, workshops, e-books, ele deve caminhar para isso. Porque é uma forma quase que proativa de você ajudar a pessoa na dor que ela está realmente sentindo. E, assim, é totalmente diferente de um GPT, cara. Totalmente diferente. Hiper personalizado. Totalmente diferente. Né? Você compara, faz os comparativos, assim. É algo surreal, as possibilidades que a gente está tendo, né? De criar realmente esses clones de mente. Animal. A base de dados é diferente, a resposta vai ser diferente, vai ser mais profunda, provavelmente, ali no assunto que foi perguntado. E, bom, cara, irado. Dá um fomo aqui. Dá, né? Peraí, deixa eu estudar um pouco mais. Cara, e tem um contraponto ali na IA, principalmente para o mercado de comunicação que a gente tem falado. Já dá para perceber os textos todos meio parecidos, os carrosséis, os reels, a comunicação está
Mais ainda, antes já tinha um movimento, eu acredito que as grandes agências ditavam um ritmo criativo e todo mundo copiava todo mundo, enfim. Cara, como que eu uso como marca, assim, falando um analista, um social media, um copywriter, a galera que tá ali mão na massa, eu uso o IA sem perder a autenticidade? Cara, eu acho que a autenticidade, a criatividade, ela é nossa, individual, né? Quando a gente terceiriza isso, passa a ser tudo igual, né? Eu brinco sempre que é fazer casinha, né? Pô, pode fazer uma casinha aqui, se eu fizer uma casinha, não vai ser muito diferente da casinha que você vai fazer, mesmo se a gente tiver uma linha aqui, ó, que eu não posso enxergar o seu desenho. Casinha sempre vai ser a casinha. Aí quando a gente começa a olhar, porra, faz alguma coisa diferente. Aí eu vou fazer uma coisa aqui, você vai fazer outra aí, né? A nossa criatividade, ela é única. Só que quando a gente começa a se basear em modelos amplos, né, de conhecimento amplo, variado, como são a maioria dos casos de uso, né, é o GPT, ali no máximo com um agente, né, um pouco mais direcionado, talvez, mas que, no fundo, são os conhecimentos muito, muito próximos, compartilhados ali. A gente passa a ter tudo igual, né, tudo igual. Então, como que eu uso na minha parte criativa? Minha parte criativa é minha, cara. Eu crio. Eu peço para os meus agentes me ajudar na construção, na ideação, em como tangibilizar aquilo, talvez, em como traduzir aquilo, às vezes, por um conceito diferente. Mas a ideia, ela vem da gente, não tem como, né? E aí, quando a gente começa a fazer, né, tudo usando uma mesma plataforma, né, um mesmo conhecimento, é normal que tudo seja igual. Toda a comunicação também ela vai passar a ser igual, né? A gente perde o nosso senso, né, de individualidade, né? Uhum. A gente passa a ser, né, a gente como marca, né, como uma personificação nas mídias sociais, ele passa a ser todo mundo igual, fazer tudo igual. Então acho que a criatividade ela está longe de ser ainda realmente absorvida, assim, substituída. Não acho que a gente chega nesse ponto tão rápido, né? Mas nunca se sabe, né? É isso. Boa, cara. Realmente é saber usar a ferramenta ao nosso favor e, cara, o básico que a gente fala há anos, o mercado sempre comenta, é não olhar tanto para o concorrente, porque se eu olho muito para o concorrente, meu material vai ficar igual, a minha solução vai ficar igual, e a IA pode só potencializar o meu erro, né? Então tem que tomar esse cuidado. Boa, cara. E uma coisa aqui que você falou um pouquinho de evento ali no começo do papo, a gente teve juntos em 2 projetos. Tem uma memória boa, já te agradeci isso lá atrás. Cara, quando deu pandemia, acho que foi uma das primeiras empresas a fazer evento digital no Brasil. Foi a Ethos, a gente estava com vocês. Então foi um desafio, né? Porque era para ser presencial o evento, né? De repente veio pandemia. Cara, não lembro se foi 2, 3 meses depois que a gente muito rápido. A gente estava com um evento planejado, né? Em março. Veio a pandemia, o evento era em junho, presencial. Então a gente continuou o digital em junho. Eu não lembro se foi maio, junho, foi por ali, né? Foi em junho. A gente vira praticamente o evento inteiro em um mês e meio ali. Porque a gente ainda ficou segurando, achando que ia passar. Não, mantém a alocação do espaço, logo a gente volta, tal, viu que não era possível. E aí eu acho que, cara, na época a gente se tornou uma referência. A gente via grandes marcas, né, também fazendo alguma coisa parecida. Começando. Então, de novo, a gente se torna referência por pressão. Pressão e desafio de continuar com os projetos, né? Cara, o quanto que foi importante aquele evento? Cara, foi muito importante, eu acho, no sentido de branding, de reposicionamento, de estar junto com as pessoas, porque foi um momento que a gente realmente digitalizou, né?
Todo mundo começou a ir para home office, todo mundo começou a buscar ferramentas, e a gente, para se posicionar, foi surreal, né? Porque uma plataforma digital, né, que ia fazer um evento presencial, de repente essa plataforma digital cria, né, foi um dos primeiros eventos de marketing. Eu não posso falar que foi o primeiro porque eu realmente não fiz esse estudo, mas estruturado, com estúdio, com cenografia. Teve happy hour no evento, com música, com aplicativo, né? tinha bastante coisa. Não tinha, assim, mas né, a gente não sabe, mas eu tenho quase certeza que foi o primeiro evento, pelo menos do segmento, a se fazer ele 100% digital ali. E aí, cara, fez muito sentido em estar próximo das pessoas naquele momento, né? E dali, né, em diante, a gente começa a ter um crescimento exponencial com a marca, também não sei se é contato, porque é tão estranho falar contato por ter sido um evento digital, né? Mas era mais do que um contato. A gente criou uma comunidade, cara. A partir disso. Talvez que no evento físico, naquele momento, a gente não criaria tão forte. Eu lembro que terminou o evento, passou 2 horas. A gente desenvolveu o aplicativo, o sistema. A gente desenvolveu a plataforma de evento online para fazer, porque não tinha também. Não tinha nada preparado para isso. Se fosse fazer, ia fazer no Zoom, né? Não tinha. Até o Zoom se reinventou nesse momento, né? Mas não tinha. A gente fez uma plataforma, desenvolveu uma plataforma, a galera conseguia ficar lá comentando, acessava os estandes virtuais. Tinha patrocinador, tinha tudo. Animal. Aí terminou o evento, acaba aquela adrenalina, né? Evento, né? Você já nem deve mais passar por isso. Cara, né? Evento digital no começo, né? Cara, E se o link não funcionar? Cara, coisa ao vivo, eu ainda acho embaçado até hoje. Né? Galera de TV, você perde o controle total, né, cara? É uma entrada errada, é um áudio que escapa. Você perde o controle total. É um comentáriozinho ali falando coisa ruim que já quebra, todos aqueles comentários tão legais, né? Mas enfim, a gente terminou o evento, cara, 2 horas depois eu abri o computador, abri a plataforma e tinha galera lá conversando ainda, conversando, fazendo amizade, falando de onde era, trocando Instagram. Eu falei, porra, é isso, velho. Olha que animal, velho. Né? A gente ajudou uma galera que tava dentro de casa, às vezes sozinha, não tinha com quem conversar, e a gente juntou uma galera aqui, criamos conteúdo, levamos conhecimento, que era um dos nossos pilares, né, de educar o mercado. Levamos entretenimento, porque no evento a gente também fez questão, e sempre fez questão de ter no evento também entretenimento ao meio do conhecimento. Sim. E aí as pessoas se conectaram daquela forma. E aí a gente, passa a criar uma comunidade muito mais fortificada. Talvez por isso, né? E aí a gente começa a criar ações ali para fortalecer esse cliente, né? Que também as agências elas passaram por dificuldades naquele momento. A gente distribuía plano gratuito naquele momento, a gente espaçava a assinatura dos caras, a gente ficou um mês sem cobrar de todo mundo, a gente ficou um mês sem cobrar de todos os nossos clientes, a gente liberou 30 dias para todo mundo ali, porque achou que ia passar, pelo menos em 30 dias passava, né? Mas a gente liberou, a gente sabe que o mercado tá sentindo. Animal, cara. Que não sabia. A primeira coisa que a empresa vai cortar é o marketing. Então a gente... Peraí, vamos ajudar de alguma forma. Assinatura free nesse mês para todo mundo. Cara, foi muito legal, assim. Baita movimento. E o senso de união mesmo, de comunidade naquilo. E o evento ele foi estopim. Animal. Foi bem bacana. Animal. E aí se manteve, né? Vocês continuaram fazendo projeto. Eu lembro que até antes vocês já tinham uma régua de eventos menores, encontros, né? Menores, mas já tinha esse trabalho. E, cara, se a gente olha RD, né? Tem o RD Summit, eu tenho números antigos na minha cabeça, mas até onde eu sei, sei lá, 60%, 70% da venda anual eles fazem no evento. Se não é o principal canal de venda, é um dos principais. Sim.
Nesse processo dos eventos que... Né, depois teve mais um ano digital, aí veio para o presencial, acho que foram mais 2, 3 anos no presencial. Representava alguma coisa legal em venda ou estava ali mais como posicionamento de marca? Como que vocês estavam olhando para essas entregas? A gente sempre olhou muito como branding, né? Como posicionamento de marca, como trazer o cliente mais para próximo, gerar comunidade, criar conversa, criar movimento, né? A gente sempre olhou por isso, né? Mas o evento, ele se pagava, óbvio que tinha que suar pra caralho, né? Pra isso, pagar, né? O evento se pagava, então assim... Porra, gerava resultado pra caramba, porque o impacto que eu tava fazendo no mercado, né? Levando, na última edição, foi para 2.000 pessoas. O impacto que a gente tava fazendo de brand, todo mundo postando, e teoricamente de graça, né? Porque se o evento se pagou. A pessoa tá pagando para fazer isso. Né? Exato. Então, assim, foi super importante. E aí a gente metrificava depois isso a longo prazo, né? Mas a gente nunca pautou o nosso evento, talvez. Eu não sei se foi um erro, né? Mas a gente nunca pautou e eu nunca gostei de pautar evento e pitch no final, sabe? Tipo, eu sempre quis criar experiência pro cara, deixar o cara à vontade, apresentar soluções e... Se quiser comprar, compra, se não quiser, tá tudo depois bem. A gente conversa, sabe? Depois a gente conversa. Sim. Isso deixava a galera também gosto. mais acomodada. E um outro ponto era o nosso modelo de negócio, que era low ticket, era assinatura ali a partir de R$ 9,90. Então, assim, não faz muita diferença, né? Bater um pitch lá. Não era isso. O nosso modelo era recorrência com low ticket. Mas pra gente foi sempre branding. E cara, eu sou suspeito para falar, porque eu acredito muito, sempre acreditei muito em evento. A gente participava como expositor nos principais. A gente fechava numa edição, já fechava a próxima. Os caras chegavam lá com um papelzinho já. Você fechar hoje... Já tem um descontinho. Mas e se for amanhã? Né? Duvido que você não vai... Mas, pô, fazia amizade com esse pessoal, com a galera. Mas o mais importante era ter o contato. Eu sempre falei que a gente era uma plataforma digital, mas nosso principal ponto ali era a humanização, era o contato humano. Era isso que diferenciava a gente, isso que direcionava a gente em estratégia de produto, branding, onde a gente ia estar, o que a gente ia fazer. Era estar do lado de quem usa, cara, de quem usava. Né? Então, passava horas ali, era 12 horas de evento, 12 horas de pé ali, e não pode sentar, cara. Sentar em stand tá errado, né? Sentar e abrir o celular. Já espanta. Sentar e abrir o celular assim, eu não sei por que você comprou esse stand aí, cara. Né? Isso é importante ser lembrado. Cara. Cara, stand é para você mostrar, é a sua porta de entrada, é a sua... Né? Você tá ali recebendo as pessoas. Então, é se mostrar no mínimo disposto a apresentar a sua solução. É o mínimo para pagar o investimento que você fez ali, cara. Total. Né? Então, e a gente sempre teve isso, cara. Todo mundo sempre muito proativo, com um senso de pertencimento muito forte. E levar time para evento, a galera gosta. Sai um trabalho de endo também. Faz um pouco. Cara, porra, animal. O cara sai do escritório, vai para um evento, participa, conhece gente, conversa. Ele aumenta o senso de pertencimento. Porque chega lá um cliente dele fala assim: nossa, eu amo vocês, eu adoro a plataforma de vocês, eu adoro o que vocês usam, eu adoro o marketing, adoro o visual, adoro... Cara, o cara vai chegar lá e vai te elogiar. Vai ter o cara que vai chegar e falar um problema? Vai reclamar, mas beleza. Pô, toda empresa também tem problema, espaço, tudo certo, e é ali que a gente tá para solucionar. Mas quando, em eventos especificamente, fisicamente, né, o que mais chega são pessoas elogiando, são pessoas que já tem algum tipo de relacionamento com a sua marca, ela já se sente amiga da sua marca, ela chega lá conversando, trocar uma ideia. Já chega lá, né, tocando, já chega batendo, né? Só pode dar um tapa, um e aí, André? Os caras são assim, os caras te conhecem da internet, das mídias sociais, acham que... Já sente em casa. É isso.
E o evento, ele traz isso, né? Trazia isso de forma muito forte. Diferente de quando você está ali na plataforma recebendo feedback por uma plataforma de chat. É um texto. E só vem bucha, só vem o problema. Ninguém vai abrir um chat para falar, eu adoro, eu amo. Obrigado por tudo. Cara, é louco, né? Agora, num evento físico, você abre essas oportunidades. Então, você vai expor sua marca para quem não conhecia, né? Expor sua marca para quem já conhece. E isso gera muitas possibilidades, cara. Um dos maiores aprendizados que a gente teve em crescimento de produto, em direcionamento de produto, foi em evento. Né? Animal, cara. Animal. Baita aula. E, cara, uma coisa que, fazendo aqui o podcast, ainda não são tantos capítulos, já foram 15, 16. Cara, quem vem aqui que tem sucesso, que já tem empresa grande ou vendeu a empresa, cara, a grande maioria, se não todos, falam de estar na ponta com o cliente. Então, você chegou aqui na conversa que eu fiquei 12 horas em pé falando com o meu cliente. É isso. Isso faz muita diferença, cara. E muita gente esquece disso. É isso. Porque a gente fica aqui, senta na nossa sala, começa a ver um monte de número, planilha, atende time da sua interno. sala pro cartório, reconhecer firma, né? O empreendedor é isso. Cara, né? reunião com o time interno, com liderança e o cliente. E Exato. O cliente. Então, é até uma forma de se forçar a estar na ponta, porque, pô, tem o compromisso de estar lá aquele dia, é um dia ou são 2 dias. Pra gente é essencial. A gente lançou a plataforma nova, a Dorso, em um evento. Por quê, cara? Meu melhor cliente está ali. Meus clientes que vão inaugurar a plataforma são os membros fundadores. Esses caras estão tendo um contato físico pela primeira vez com uma marca que eles vão usar, sei lá, todo dia, vão acessar. Então, tangibiliza o que eles estão adquirindo. Deu rosto para a marca. E é ali que você já entende se o seu produto... Você já validou o mercado. Na hora. Eu validei a empresa ali, naquele standzinho ali. Porque as pessoas chegaram e falaram, isso é legal, isso resolve minha dor, isso aqui. E se fizer isso, beleza. Roadmap. Peraí que eu te devolvo. É isso. Por quê? MVP é o que você acha que resolve. E põe na rua. MVP validado é o que você achou que resolve, realmente resolve. Aí entra a parte de desenvolvimento aqui de roadmap, que é com base nas validações do que você recebe de feedback. Então é assim que se constrói um produto de um SaaS, uma plataforma, algo digital. Animal, cara. Animal. Muito bom. Cara, e para fechar aqui, senão a gente fica mais 1 hora batendo papo. Vai ficando. Eu gosto de fechar o podcast fazendo a pergunta um pouquinho mais profunda aqui, que é qual a memória que te marcou profundamente? Você puxar aí e ainda influencia o jeito que você empreende, você cuida de sua família, você vive sua vida. Foi a primeira vez que eu peguei meu filho no braço, cara. Acho que não tem nada no mundo que seja igual, que tire essa sensação, que substitua ela. E isso passa a ser seu propósito a partir daquele momento, né? Passa a ser seu propósito, passa a ser seu motivo, né? De acreditar, de correr mais atrás, de fazer mais acontecer. Se você tinha sangue no olho, você vai ter sangue no olho e pôr a faca nos dentes e ir pra cima. Esse é o momento de virada, né? E aí quando isso acontece, aí não tem como mudar assim a trajetória. Esse propósito anda com você todo dia. Assim. Então isso para mim foi o principal momento, a principal memória e o que eu levo, né, no meu dia a dia, assim, cara, todo mundo pensa em desistir, pensa em parar em algum momento, né? Você tem que ter um objetivo maior. Sim. Tá ruim, você lembra, tá bom, você lembra. Então a gente fica com o filho ali, com a família na cabeça. Você falou, eu lembrei do meu nascendo, pegando ele no colo. Isso faz com que você não talvez trabalhe mais. Talvez você trabalhe até menos. E talvez trabalhe melhor, de forma mais inteligente. Você faz escolhas diferentes. Então, a partir daí, você começa a avaliar qual bandeira faz sentido levantar de verdade. Né? Então, você começa a avaliar um monte de coisa, cara. No
no seu profissional. O seu profissional muda completamente também. Né? Concordo. Isso para mim foi o que me mudou, assim. Boa, agradeço, cara. Agradeço a memória. Sempre bom lembrar, cara. Eu também aqui fiquei feliz lembrando o meu molequinho pegando ele no colo ali no hospital, aquele negócio louco, né? Você fala, cara, que é isso? Loucura. E pondo no carrinho, no carro, na cadeirinha, fica tudo mole. Andando assim a 5 por hora, cara, no carro, né? Cara, é surreal isso. Isso não tem história nenhuma que mude, que apague, história de sucesso nenhuma vai ser maior que a sensação de você pegar o seu filho no braço, véio. Meu amigo, obrigado pela conversa. Foi incrível, cara, escutar um pouquinho mais aí do que você fez, do que você está fazendo, para onde você está olhando. E inspira muito aqui nós, o nosso time, quem vai nos ouvir, está nos ouvindo. E queria que você passasse aí para a galera, suas mídias, onde que a gente te acha, que passa aí os arrobas para a turma. Pô, para mim é uma honra sempre falar contigo, cara. Você sabe, a gente já fez alguns podcasts desses, só que não gravou, né? Hoje mesmo, antes de gravar, né? Já dava para usar. Trocando ideia. Mas assim, é sempre um prazer, é sempre uma honra. Para quem quiser encontrar o meu Instagram, pessoa real, né? É @patrocínio.eu. Né? E o meu Instagram, que ele é só sobre inteligência artificial, ele inclusive ele é alimentado e produzido com inteligência artificial, né? É @patrocínio.ai. Boa, muito bom, cara. Vou deixar as minhas aqui também. Meu @rovitor. No meu perfil eu falo mais para donos de agências de eventos. Então, quem está nos ouvindo, tem negócio na área, no mercado, eu estou lançando um produto super interessante para capacitação executiva profissional. Então, sigam aí, fiquem de olho no que eu vou lançar. E no da agência, @fito.ag, que a gente mostra os nossos bastidores, os cases, os projetos, como que a gente funciona e trabalha dentro do mercado de eventos. E é isso, você curtiu esse episódio, curtiu o nosso podcast, segue aí, dá o like, assina, independente da plataforma que você tiver, compartilha com amigo, com sócio, com colega de trabalho e vamos juntos aí transformar marcas em grandes conexões. E nos encontramos no próximo episódio com mais histórias, mais bastidores e memórias que marcam.